senhor presidente, colegas vereadores, pedi hoje para usar o meu tempo de explicação pessoal, porque essa semana nós tivemos, inclusive em notícia no jornal, o cancelamento de um empreendimento aqui da cidade. O vereador Wellington, inclusive, trouxe isso a público, que é uma pessoa que, desde o início do mandato dele, vem falando sobre o número de empreendimentos que a gente perde aqui na cidade, o quanto que a Americana tem perdido, enquanto os empresários estão saindo de Americana. E o Wellington abordou isso e algumas pessoas falaram, esse empreendimento é do pai da Giovana. Então, eu vim aqui dizer que é mesmo. É um empreendimento da empresa do meu pai, com outros sócios. E eu quero dizer que, pela segunda vez, eu estou usando o tempo de explicação pessoal para dizer que coisas muito estranhas acontecem quando eu me posiciono aqui na casa. E não por acaso, todas as vezes que eu me posiciono contrária à concessão do DAI, eu chego na minha casa e isso ultrapassou o ambiente da minha casa, o ambiente familiar, onde eu recebia pressões constantes, e eu já relatei aos senhores que eu recebia pressões da minha família para mudar o meu posicionamento, sem nem mesmo entender o porquê. Depois de um tempo, eu comecei a receber pressão dos sócios do meu pai. E eu não estava compreendendo por que eu estava recebendo pressão por defender o que eu acredito. Senhores, eu fui candidata por Americana para defender o que eu acredito. As pessoas me escolheram para estar aqui porque elas confiam no que a Giovana defende, no que a Giovana faz e trabalha. Agora, eu não posso acreditar e nem tentar ligar de alguma maneira que essa pressão que eu venho sofrendo sistematicamente, todas as vezes que eu me posiciono contra a prefeitura, contra projetos que eu não considero de interesse da população americanense, eu não posso acreditar que, de alguma maneira, o prefeito ou as pessoas que trabalham com ele vão achar que vão me pressionar cancelando empreendimentos da minha família. E se eles estão achando, que eu acho isso um absurdo, a gente perder emprego, a gente perder coisas aqui na cidade, se eles estão achando que eu vou entrar nessa de comentar isso, não vou. Porque eu não vou fazer defesa pessoal. Eu nunca vou votar nessa casa nada que tenha relação com a minha família. Vocês podem ter certeza que eu vou me abster qualquer dia que entrar algum projeto de interesse familiar. Então, senhores, eu não posso acreditar que esse tipo de pressão, se ela for verdadeira, mas os fatos indicam que sim, e eu vou provar que sim, porque todas as vezes que eu me posiciono aqui, eu sou pressionada na minha casa, eu sou pressionada pelas pessoas que compõem a empresa juntamente do meu pai. Ele investe em Americana? Que bom, senhores, a minha família está em Americana há pelo menos 100 anos. Eu tenho muito orgulho de ter uma família que investe em Americana. Que bom, o dia que eu puder, o dia que eu não estiver mais atuando, vai ser uma honra investir na cidade que acolheu a minha família. Na cidade que a minha família ajuda a construir. E eu tenho muito orgulho disso. Agora, eu sou a Maria Giovana, eu sou formada em saúde pública, eu me dispus a vir candidata porque eu tenho um vínculo muito forte com essa cidade, é a cidade que eu amo, e nenhum tipo de pressão vai fazer eu mudar o meu voto. Agora eu fico na dúvida, por que o meu voto é tão importante para a concessão do DAI, ou seja lá o que for, que eu não posso manter a minha opinião? Por que meu voto é tão importante ao ponto de, se for mesmo isso, senhores, parar empreendimentos na cidade? E aí estão falando por aí, isso é picuinha política. Não, senhores, isso não é picuinha política. Se isso de fato está acontecendo, isso é abuso de poder, seu presidente. Inclusive, eu quero perguntar para a casa, para o Poder Legislativo, como é que a gente vai lidar com isso? Isso é prevaricar. Isso é fazer abuso de poder. Isso não é democrático, senhores. Quando a gente está em tempos em que vereador é assassinada, eu preciso saber como é que eu devo me posicionar. Eu devo fazer BO? Eu estou aqui, nesse momento, compartilhando com os senhores vereadores, compartilhando com o Poder Legislativo dessa casa. Eu faço BO?
que eu devo fazer? Eu devo temer pela minha vida? Eu devo temer pela vida de alguém da minha equipe, que trabalha comigo, que está ao meu lado? É isso que eu devo fazer? Eu vou enfrentar isso sozinha, senhores? Ou a gente vai debater isso aqui? Porque eu vou provar que todas as vezes que eu faço uma fala contrária ao Poder Executivo, existe uma ameaça concreta aos empreendimentos da minha família. Empreendimentos desses que eu não participo, não tenho interesse em saber o que é, porque, senhores, se vocês ainda não perceberam, não é porque a gente é filha e mulher que a gente tem que estar aí juntamente com o papai. Eu brigo com meu pai todas as vezes que precisar, já trouxe isso para casa e achei necessário registrar pela segunda vez. Então, que fique aqui registrado agora, pela segunda vez. Todas as vezes que eu me posiciono contrário ao Poder Executivo, eu sou pressionada dentro de casa, mas isso extrapolou o meu ambiente familiar. Eu estou sendo pressionada por todos os sócios que compõem os empreendimentos da minha família. O que eu tenho que fazer, senhores? Pedir desculpa para a Americana porque a gente está perdendo emprego? Pedir desculpa para as pessoas que compraram um apartamento e não mais vão ter o apartamento? Ou pedir desculpa porque a prefeitura é incompetente e dá a autorização, depois muda de ideia? Eu aposto que agora precisam achar um culpado lá dentro, porque sempre tem que estourar para o lado mais fraco. Vai ter que procurar alguém lá dentro e dizer que a pessoa errou. Porque não foi a outra gestão que autorizou esses empreendimentos, foi essa gestão. Por que tantas mudanças? Por que em seguida do dia que eu me posiciono contrário? Agora, senhores, é uma democracia. Qual é o problema da gente ter opiniões contrárias? Qual é o problema? Mas eu estou aqui para dizer que a gente não pode achar isso normal. Isso não é picuinha política. Se isso de fato se comprovar, se eu conseguir de fato mostrar uma ordem cronológica, que é o que eu quero fazer, de que toda vez que eu falo aqui, existe uma ameaça aos empreendimentos da minha família, isso é abuso de poder. E a gente não pode ficar quieto sobre isso. E eu estou falando aqui também para todo mundo que compõe a base do prefeito. Não podemos, não vamos aceitar. Aqui na Câmara a gente tem uma relação cordial. A gente sempre discorda de maneira cordial, de maneira democrática. Agora, a gente vai caminhar para onde, senhores? A gente vai caminhar para que lado? Porque a gente aqui é representante do povo, a gente está dando exemplo do que a gente quer. É autoritarismo? E por fim, senhores, vocês abracem isso ou não, vocês acreditem nisso ou não, eu consiga provar isso ou não. Eu quero deixar um recado. Eu não vou mudar a minha opinião. Eu sou eleita pelo povo para deixar a minha opinião. O meu mandato é independente, ninguém muda o que eu acho. Agora, chama para conversar. Nunca me chamou para conversar. O meu voto é importante, vamos conversar. Se eu entender que é melhor para a população americanense, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, porque isso não é radicalismo, é flexibilidade. Se a gente entender que existe um projeto que é melhor para a Americana, a gente muda de opinião, fundamentada, eu trago isso para o meu eleitor. Então, não vai ter ameaça. E eu vou fazer o que for preciso. Se tiver que registrar BO, eu vou registrar BO. Se tiver que procurar Ministério Público, eu vou no Ministério Público. E eu acredito e estou pedindo para vocês o apoio do Poder Legislativo, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar medidas descabíveis, desproporcionais a uma opinião. Se a gente não tiver mais a liberdade de trazer a nossa opinião aqui livremente, sem ter nenhum tipo de corte ou perder empreendimentos na cidade, porque daqui a pouco eu não posso mais dar minha opinião porque eu tô tirando emprego aqui de Americana. Porque é o que parece, pelo menos. Né? É o que tudo, os fatos aqui, o que eu vivo, é isso que está indicando. Então, eu estou registrando pela segunda vez, senhores. Segunda vez que eu estou registrando. Isso não é picuinha, isso é coisa séria, isso é abuso de poder. A gente não pode aceitar abuso de poder. Vamos nos respeitar.
Vamos lutar pela democracia aqui americana e no Brasil. Muito obrigada.